Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Feliz ano novo. Acabou 2023. Vamos começar 2024. Neste ano que começa, que a boa mão de Deus esteja sobre você para te abençoar, para te guardar, para te livrar do mal. Que o Espírito Santo conduza a sua vida e ele te abençoe e guie em tudo. Livro dos Salmos, capítulo 37. Versículos 3 e 4. Está escrito assim: Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós queremos, nesse ano que começa, nos agradar do Senhor. Que o nosso coração esteja ligado ao teu. Que a nossa vida esteja nas tuas mãos. Nos abençoe nesse momento de culto, que a sua presença esteja aqui, seja glorificado. Que o seu Espírito Santo fale ao nosso coração, te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Esse tempo que nós estamos vivendo, que é a virada de ano, né? A passagem de 2023 para 2024, nos impulsiona em duas direções. A primeira, mesmo que a gente não faça isso de modo consciente, é avaliar o ano que termina. E a segunda, mesmo que a gente não faça de modo consciente, é planejar o ano que se apresenta. Isso faz parte, eu penso, da nossa própria natureza. Algumas pessoas farão isso de maneira muito séria, vão fazer planilhas, vão pegar o planejamento de 2023 e avaliar o que conquistou, o que não conquistou. E outras pessoas, elas fazem isso mesmo sem perceber que estão fazendo. Nós fazemos balanço, mesmo sem perceber que nós estamos fazendo. Quando nós avaliamos o ano que termina, nós percebemos certamente vitórias e derrotas, sucessos e fracassos. É comum nós nos alegrarmos e agradecermos muito a Deus pelos nossos sucessos, pelas nossas vitórias, pelas nossas conquistas e realizações. E a gente às vezes se lamenta pelas falhas, pelas derrotas, pelos objetivos não conquistados. Porém, a palavra de Deus nos ensina a ter sempre um coração grato. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia nos diz, nos recomenda a sermos agradecidos. Eu me lembro, quando estava meditando nessa mensagem, agora há pouco, estava me lembrando do tempo que eu era atleta. Eu fui um atleta razoável de judô e participei de alguns campeonatos. Confesso para você que eu não gostava muito da competição, gostava do esporte, gosto do esporte e gostava do treinamento, mas dentro de uma equipe na polícia militar era escalado para lutar e tinha que lutar, né? Ia para os campeonatos e tinha que lutar. E participei de alguns campeonatos e ganhei muitos e perdi muitos. E você acredita que os momentos em que eu mais aprendi, os momentos nos quais eu mais cresci e mais aprendi, não foram os momentos de vitória, de glória, e sim os momentos de derrota, de fracasso. Eu me lembro uma vez, eu estava lutando com uma pessoa, eu era faixa branca, ele era faixa marrom. E a gente estava num campeonato lá em Pernambuco. E eu ainda era muito inexperiente. E eu lutando com aquela pessoa, de repente eu apliquei um golpe ali nele e ele não caiu. Você sabe por que ele não caiu? Porque na hora que ele estava caindo assim, ó, eu segurei ele. Em vez de aproveitar o desequilíbrio dele para jogá-lo no chão e terminar a luta, eu o segurei.
no final daquela luta eu perdi a luta por julgamento, né? Os juízes julgaram aquela luta e eu perdi aquela luta, mas poderia ter ganhado. E eu fiquei pensando muito tempo, eu meditei nessa minha derrota e eu cresci muito com ela. Eu falei assim, meu Deus, olha o que eu fiz nessa luta. Bom, isso é um pequeno exemplo da minha vida, mas eu acredito sinceramente que nós aprendemos e crescemos muito quando nós falhamos ou não conquistamos um objetivo e a gente avalia por quê. Então, mesmo quando nós não conquistamos, mesmo quando nós não alcançamos aquilo que nós planejamos alcançar, nós podemos crescer com isso e ter um coração grato a Deus nesses momentos. É importante ter um coração grato. Você sabia que existem estudos acerca do impacto da gratidão e do agradecer na nossa saúde física e mental? Pois é, hoje em dia se estuda tudo e existem estudos a respeito do impacto da gratidão. Mas se a gente começar a falar um pouco aqui sobre esses estudos, você vai ver que algumas coisas são bem técnicas, outras coisas são bem intuitivas. Então, por exemplo, os estudos mostram que que a gratidão e o agradecer reduz o nosso estresse. Por que reduz o nosso estresse? Porque reduz a produção do hormônio do estresse, que é o cortisol. Também os estudos mostram que a gratidão e o agradecer estão relacionados com o bom humor e o bem-estar. Melhora o seu humor e melhora. Essa é uma daquelas que é bem intuitiva, não é verdade? Se você ficar com a cara fechada, trancado, reclamando, lamentando, isso vai produzir o quê? Vai produzir bem-estar e saúde? Não, vai produzir mal-estar. Então, o fato de agradecer, mesmo quando você falha. Quando a gente conquista, quando a gente vence, a gente fica energizado, não é verdade? Então você, meu Deus, você fica cheio de alegria, de euforia. Mas quando nós perdemos, quando nós não conquistamos, a nossa tendência pode ser nos fechar e lamentar. Isso não vai produzir em nós um bem-estar mental e um bem-estar físico. Mas se nós começamos a falar, não, graças a Deus por isso, se nós começamos a agradecer, mesmo nesses momentos, nós vamos gerar em nós, aí a intuição, o bom senso, um sentimento de esperança e de fortalecimento, de encorajamento que vai melhorar a nossa saúde mental e física por consequência, não é verdade? Os estudos demonstram também que quando você demonstra gratidão, quando você agradece e tem gratidão no seu coração, você fortalece o seu sistema imunológico. Isso também é um pouco intuitivo, né? Essa atitude de se fechar, né? E lamentar, isso não vai produzir saúde em ninguém. Né? A atitude de um coração agradecido vai nos abençoar, nos fortalecer e melhorar a nossa saúde. Os estudos demonstram também que um coração agradecido e esse sentimento de gratidão melhora a qualidade do sono. Isso também é bem intuitivo. Pensa bem, você vai se deitar e você começa a pensar no fracasso, na derrota, começa a remoer aquilo. O resultado disso é claro, não é verdade? Você vai perder o sono. O que vai acontecer é que você vai perder o sono. Agora, se você foca na gratidão e no agradecimento, se na hora de deitar você começa a agradecer a Deus. Aqui na minha casa nós temos o bom costume de toda noite nos reunimos para orar antes de dormir. É uma grande reunião de oração? Não, é um breve momento de oração em que nós nos reunimos, eu, a minha esposa e minha filha, e oramos juntos. E agradecemos a Deus e pedimos a proteção dele, entregamos a nossa vida nas mãos de Deus,
Bom, se você tem o hábito de, na hora de deitar, colocou sua cabeça no travesseiro, em vez de ficar reclamando, focado nas coisas ruins, nos fracassos, você começa a agradecer a Deus. Obrigado pela vida, obrigado pelo dia de hoje. Senhor, que bom, hoje eu consegui isso, conquistei aquilo. O Senhor me deu essa palavra, eu aprendi aquilo. Deus, o Senhor é maravilhoso. Quando você começa a agradecer, você relaxa, você se prepara para um sono mais tranquilo. Então, a gratidão contribui para que você tenha uma qualidade de sono melhor. A gratidão também, dizem os estudos, sabe que ela contribui para uma saúde melhor, uma saúde cardíaca melhor. Ela vai reduzir a pressão arterial, a frequência cardíaca e por essas razões que nós falamos, ela vai melhorar a sua saúde. Então, neste final de ano ou neste começo de ano, passe um tempo agradecendo a Deus. Na verdade, agradeça a Deus todos os dias. A Bíblia diz: em tudo dai graças, dê graças a Deus por tudo. E se você der graças a Deus por tudo, você vai estar cuidando da sua saúde. Olha que coisa tão maravilhosa. Esses momentos de transição, como nós estamos passando agora, 2023 para 2024, nos impulsiona a avaliar, e eu te sugiro agradecer pelas conquistas e pelos fracassos, pelas coisas boas e pelas coisas ruins que aconteceram. Quando nós agradecemos, sabe o que acontece? O nome de Deus é glorificado. Quando eu agradeço a Deus, eu glorifico o nome dele. Eu reconheço que eu dependo dele. Eu reconheço que ele é a provisão de todas as minhas necessidades. E isso agrada a Deus. Outra coisa que nós fazemos, né? Nós planejamos o ano que vai começar. Muitas pessoas fazem isso por meio daquilo que é chamado de resoluções do ano novo. As pessoas costumam fazer resoluções acerca de muitas coisas. Eu quero, neste ano, comprar uma casa nova. Vou comprar o meu carro ou trocar o meu carro. Eu preciso de um emprego novo. Neste ano de 2024 é o ano da minha promoção. Eu quero ser promovido. Algumas pessoas dizem assim: este é o ano que eu vou casar. Então, são muitas as resoluções que as pessoas fazem, fazer a viagem dos sonhos, comprar a casa, trocar o carro, casar, sei lá. Muitas resoluções dizem respeito a conquistas de bens materiais ou a realização de sonhos. Isso é muito legal. Você estabelecer metas, estabelecer foco e trabalhar por isso é muito legal. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas que a resposta certa vem do Senhor. Então a Bíblia não reprova que nós façamos planos. Porém, a Bíblia diz que a palavra final dos nossos planos, quem dá é o Senhor. A Bíblia diz assim: apresente, submeta ao Senhor os seus planos, e Ele vai te abençoar. E eles serão bem-sucedidos. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, que Ele tem alegria de fazer, é participar da nossa vida. Mais do que isso, dirigir a nossa vida. Deus quer participar e dirigir da sua vida. Então, algumas resoluções de ano novo podem ser: nesse ano eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia completa, começar, vou pegar um plano. Você sabia que existem aplicativos hoje disponíveis na internet que ajudam na leitura anual da Bíblia? Eu leio todo ano a Bíblia por meio de um aplicativo de leitura cronológica. A leitura cronológica esse plano vai apresentando a Bíblia
dentro da linha do tempo que as coisas aconteceram, que as coisas que são narradas aqui aconteceram. Então, é muito legal, né? Ele junta todos os textos que estão falando da mesma coisa e vai apresentando ali as leituras e você vai lendo. Eu gosto de ler e gosto principalmente hoje em dia de ouvir. Então existem planos hoje para você ouvir a Bíblia, existem planos para você ler a Bíblia, ler e ouvir a Bíblia. Então uma boa resolução de ano pode ser ler a Bíblia. Eu sugeri recentemente para uma pessoa que eu gosto muito, um amigo muito querido, que ele, no ano de 2024, esqueça o Antigo Testamento e se dedique a estudar o Novo Testamento. Eu falei com ele assim: você não vai ler o Novo Testamento, você vai estudar o Novo Testamento. Você vai pegar Bíblias de estudo, vai colocar várias Bíblias de estudo e você não é só ler, não é só escutar. Você vai estudar os comentários e vai focar no Novo Testamento. Mesmo que você leia o mesmo evangelho 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, estude. Porque no final do ano que vem, eu quero ver você pregando a palavra de Deus. Quero ver você com domínio do Novo Testamento e pregando a palavra de Deus e me ajudando nas nossas caminhadas. Então eu ofereci para ele esse desafio que eu também ofereço para você. Você pode ter a resolução, né, tomar a decisão de ler a Bíblia, escutar a Bíblia. Eu vou escutar a Bíblia enquanto estou no trânsito, por exemplo. Isso funciona bastante para mim. Mas eu vou estudar o Novo Testamento. Significa que você vai ter um tempo todo dia para de 5 minutos, 10 minutos. Você sabe, não é a quantidade de tempo, é a qualidade do estudo. Às vezes você pega um versículo e lê aquele versículo e lê um comentário, 2 comentários, 3 comentários e medita naquele versículo. Ali tem uma palavra daquele versículo que você não sabe o significado, você pega o dicionário e você olha o significado daquela palavra. Meu Deus, hoje no celular a gente consegue fazer isso tudo sem ter que ficar correndo de um lado para o outro, abrindo o dicionário, está tudo ali no alcance da mão. É muito fácil estudar a Bíblia hoje. Então você não é a quantidade de tempo, é a qualidade do estudo. Se você parar 5 minutos todo dia e estudar um versículo ou 2, se você parar 10 minutos e estudar um pequeno trecho da Bíblia dessa maneira, lê o texto, vê as palavras, olha o significado das palavras que você não conhece, lê o que os comentaristas estão falando a respeito daquele texto, medita naquele texto durante o dia. No final do ano você vai ser outra pessoa. Isso é o que aconteceu comigo. Comecei a fazer isso a partir do momento que eu comecei a ler pequenas porções da Bíblia, estudar aqueles versículos, ver os comentários, ler o que está escrito a respeito daqueles textos, olhar o significado das palavras. Meu Deus, eu estou fazendo isso já há alguns anos. A minha vida mudou completamente. E não é vou repetir, não é a quantidade de tempo, é a qualidade do estudo. Então, algumas pessoas podem tomar resoluções de ter uma casa nova, um carro novo, um emprego novo, casar, buscar uma promoção, fazer uma viagem. Outras podem agregar resoluções. Vou ler a Bíblia, vou me aproximar mais de Jesus, vou voltar a congregar. Eu parei de congregar, não pertenço a nenhuma comunidade de fé. Vou voltar para a igreja, vou ser pastoreado, vou voltar a ter comunhão com os irmãos. Se você parou de fazer isso, talvez você tenha muita dificuldade para fazer, mas vença essa dificuldade, coloque isso como meta e vá atrás. Algumas igrejas, algumas comunidades de fé, alguns pastores e também muitas músicas, elas nos estimulam a buscar os nossos sonhos, né? Elas dizem assim: Deus vai ressuscitar os seus sonhos. Algumas pessoas fazem campanhas, né, para a realização dos sonhos, né?
Você pode ter desejos no seu coração, sonhos que você acalenta há muito tempo. E você pode, nas resoluções de ano novo, buscar de Deus, né? A Bíblia fala sobre Ana, que queria muito ter um filho. E ela vai então para o templo e ela se prostra diante de Deus e ela apresenta a Deus numa oração sincera, quebrantada, profunda, uma súplica a Deus para que Deus lhe dê um filho. E Deus deu, Samuel. Né? Algumas pessoas falam assim: Deus vai atender os seus sonhos. Quando eu escuto essas palavras, né, e quando eu ouço as músicas, Deus vai ressuscitar os seus sonhos, eu fico pensando às vezes que parece que nós estamos tratando Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada de Aladim, né? Eu encontrei aqui a lâmpada de Aladim e eu vou esfregar essa lâmpada e Deus vai realizar os meus desejos. Olha, as coisas não são bem assim. Quando nós olhamos a Bíblia e os sonhos, você pode pensar, por exemplo, o sonhador na Bíblia, né? Inclusive os irmãos dele deram esse apelido para ele. Lá vem o sonhador. O sonhador na Bíblia é José. José sonha. Só que o sonho de José não é um sonho de José. O sonho de José é Deus revelando para José qual é a vontade dele, de Deus, para a vida de José. Deus está revelando para José o que vai acontecer e de que maneira Deus quer usar aquele menino José. Deus vai o elevar, porque Deus tem um plano para ele. Nós encontramos na Bíblia também uma pessoa bastante envolvida com sonhos, é Daniel. O profeta Daniel não é ele que sonha, ele interpreta sonhos. A Bíblia diz que Deus deu a ele a inteligência dos sonhos e das visões, o conhecimento. Ele é hábil para interpretar sonhos. E quem sonha na Bíblia, no tempo de Daniel, são os reis pagãos, né? É Nabucodonosor que vai sonhar e ele relata, ele nem relata aquele sonho, né? Ele sonha e ele diz para as pessoas, para os sábios, para os encantadores, para os magos: vocês têm que me falar o que eu sonhei e o significado do meu sonho. Ninguém consegue fazer aquilo exceto Daniel. O sonho de Nabucodonosor, e os sonhos e visões que ele tem à noite, como diz o texto, são revelações de Deus acerca daquilo que vai acontecer e também correção de Deus para a vida dele. Na história dos Hebreus tem um evento que é impressionante. É Deus revelando por meio de sonhos para Alexandre Magno, Alexandre da Macedônia, como ele deveria se comportar ao vir de suas diversas conquistas, todas dadas por Deus, como ele deveria se comportar ao chegar em Jerusalém. E Deus o recomenda por meio de sonhos a adorar a Deus, que lhe daria todas as vitórias que ele teve, e ele deveria então, ao chegar em Jerusalém, honrar o sacerdócio, adorar o excelso nome de Deus. Como que Deus falou com Alexandre isso? O próprio Alexandre revela. Deus falou com ele por meio de sonho, quando ele ainda era um menino lá na Macedônia e não tinha conquistado nada. Quando nós olhamos então para a palavra de Deus, para a Bíblia, os sonhos aparecem na Bíblia. Não, Deus não está a meu serviço para realizar os meus sonhos, entende? Talvez eu desagrade muito algumas pessoas ao dizer isso, mas eu estou dizendo para você, com base na palavra de Deus, que Deus não é um realizador dos meus sonhos, não. Por meio de sonhos, Deus comunica a nós a sua vontade. Por meio de sonhos, Deus traz revelação, Deus traz direção, orientação e até correção. Então, muito cuidado com essa ideia
de que a Bíblia é a lâmpada mágica e se você esfregar, se você esfregar, o Senhor vai te atender. Eu confesso para você aqui que eu não gosto muito dessa ideia. Então, o que você diz então? Então eu vou dizer para você o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos diz no salmo que nós lemos, que é o Salmo 37, nos versículos 4 e 5, a palavra de Deus nos diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus quer satisfazer os desejos do seu coração? Quer. Mas como Ele vai fazer isso? A palavra de Deus nos ensina: agrada-te dele. Às vezes eu vivo uma vida que desagrada a Deus. Aí vou lá e faço uma campanha para Deus realizar o meu sonho. Ah, meu irmão, minha irmã, não é assim não. Primeiro, você vive uma vida que agrade a Deus. O que Davi nos ensina? O sábio Davi nos ensina: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. O que é o caminho? O caminho é a vida, é suas escolhas, é o seu ano. Entrega o ano de 2024 ao Senhor, consagre o ano de 2024 ao Senhor. No ano de olha, uma boa resolução para 2024. Em 2024, eu quero viver uma vida que agrade ao Senhor. E se você em 2024 viver uma vida que agrada o Senhor, a palavra de Deus nos diz: Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Se você entregar o comando, o governo da sua vida, o caminho, entrega o seu caminho ao Senhor. Confiar nele, a Bíblia diz, e o mais ele fará. E Deus que tem prazer em abençoar, se você tomar essa resolução de viver pela palavra de Deus, Deus vai satisfazer os desejos do seu coração. Saindo aqui do Salmo 37, mas permanecendo na sabedoria de Deus para a vida, nós podemos olhar para o Salmo primeiro, que também é um salmo de Davi, e olhar o que o Senhor nos ensina, sabedoria de Deus para a sua vida. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O texto do Salmo 37 diz assim: agrada-te do Senhor. Então não se agrade do conselho do ímpio, do caminho dos pecadores. Não se assente com os escarnecedores, agrada-te do Senhor. O que a Bíblia diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Em vez de você se agradar do ímpio, se agrade da palavra de Deus. Tenha prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E qual a consequência disso? Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que dá no devido tempo fruto, né? Você, em vez de andar no conselho do ímpio, se assentar com os escarnecedores, você toma a resolução de estudar com qualidade a palavra de Deus, meditar nela todo dia, aplicar a palavra de Deus na sua vida. Qual a consequência disso? Saúde física, saúde emocional. A Bíblia diz: esse homem, essa mulher, como árvore plantada junto à corrente das águas. As folhas não murcham, dá fruto no tempo certo e será bem-sucedido em tudo que fizer. Uma boa resolução de ano novo, uma boa resolução para 2024. Foge do conselho do ímpio. Foge do caminho dos pecadores. Não se assente com aqueles que são zombadores, escarnecedores. Não participe da mesa deles. Antes tenha prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite, e você vai ser como árvore plantada na beira do rio. Vai dar o fruto no tempo certo, não vai perder o vigor e vai ser bem-sucedido. Palavra do Senhor. É palavra do Cícero? Não, palavra do Senhor. O que mais o Senhor diz?
o Senhor diz a respeito de conquistas, realizações. Você pode fazer planos? Pode, deve. Você deve ter metas? Pode, deve. Isso estabelece um foco. Mas submete esses planos a Deus. Apresente a Deus em oração. Apresente as suas metas. Fala com Deus. Senhor, me dá uma casa nova. Eu quero uma casa nova. Senhor, me abençoa no meu trabalho. Me faz prosperar. Mas aí você faz o caminho de se agradar do Senhor, o caminho de meditar com profundidade e qualidade na palavra dele, o caminho que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em vez de colocar o seu foco nas coisas e ficar ansioso por causa delas, e ficar triste por causa dos fracassos e das derrotas. Seja agradecido. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. O final do ano nos impulsiona duas coisas. Nos impulsiona a avaliar o ano que passou. Seja agradecido a Deus, mesmo se você não conseguiu atingir os seus objetivos. E a planejar o ano que começa. Nesse ano, tome a resolução de se aproximar de Deus, de viver uma vida que agrada a Deus, de estudar a palavra de Deus, de conhecer Jesus de uma maneira mais profunda. Mesmo que você esteja no processo, já esteja lendo a Bíblia, você fala, não, eu quero orar mais, jejuar mais, aprofundar no meu conhecimento e na minha intimidade com Deus mais. Nesse ano eu vou buscar santidade, eu quero intimidade com o Espírito de Deus. Esse ano vai ser um ano no qual eu vou buscar investir todos os dias na minha espiritualidade, no meu crescimento espiritual. Faça isso, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa é uma decisão que nós tomamos. Tomou a resolução? Persiga, persevere, persista nele. Meu irmão, minha irmã, o desejo do meu coração é que o Senhor te abençoe. Que Ele encha o seu coração de alegria neste dia. E que a boa mão de Deus te conduza, que o Espírito Santo te fortaleça e Ele te conduza em tudo. Antes de terminar, vamos louvar a Deus. E eu quero te convidar, hoje deixei a música para o final. Vamos adorar a Deus junto, cantando o Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a sua salvação. Ele é o seu castelo e seu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a sua salvação.
castelo e o seu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Vamos orar. Senhor, apresentamos ao Senhor a nossa vida, os nossos planos, os nossos propósitos. Colocamos tudo diante do Senhor, tudo está nas tuas mãos. A sua palavra diz: agrada-te do Senhor, e nós queremos nos agradar do Senhor, da sua palavra. Nós queremos nos agradar da sua presença e buscar a sua presença. Espírito Santo, neste ano que começa, que o Senhor esteja conosco, nos conduzindo, nos guiando. Que seja um ano que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nos ajude neste ano a buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Nos ajude, Senhor Deus, a viver uma vida na sua presença. E que a boa mão do Senhor esteja sobre o meu irmão, a minha irmã, para abençoar, conduzir, guardar, livrar do mal. Deus, eu quero te pedir que o Senhor lhe dê um ano diferente, que seja um ano de crescimento, que o caminho dele e o caminho dela seja aplanado, que o Senhor tire todo tropeço, toda confusão, que o Senhor os livre do mal, Deus, e por sua bondade e misericórdia, nos dê aquilo que nós sonhamos, aquilo que o nosso coração deseja. Uma casa, um carro, um trabalho, promoção, casamento. Deus, por sua misericórdia, não que haja merecimento em nós, mas nós queremos dizer para o Senhor que o Senhor é a provisão para todas as nossas necessidades. E o nosso coração confia no Senhor. Por isso, Deus, eu quero nesse momento de oração, levantando a minha mão, abençoar o meu irmão, a minha irmã, para que ele persevere na resolução de buscar o Senhor, para que ela persevere na resolução de crescer na graça e no conhecimento. Eu abençoo, Deus, a vida dele e a vida dela, para que o Senhor, por sua bondade, por sua graça, lhe conceda o que deseja o seu coração. Assim como o Senhor foi gracioso com Ana, que o Senhor seja gracioso com meu irmão, a minha irmã, e abençoe. É a oração que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por Ele também te abençoo, meu irmão, minha irmã. Enquanto ora aqui, lembrava de uma bênção, eu quero te abençoar com ela. É uma bênção que é cantada. Eu quero te abençoar com ela. Seja Deus gracioso e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu amor, o seu caminho e a sua salvação. Amém. 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 Esse é um salmo lindo, né? Seja Deus gracioso para com você e te abençoe. Que Ele faça resplandecer sobre você o seu rosto. Se compadeça de você, tenha misericórdia de você e te dê a paz. Feliz ano novo, um ano novo abençoado pelo Senhor, conduzido pelo Espírito Santo. Que a bênção dele esteja sobre você e sobre a sua casa. Seja Deus gracioso e nos abençoe e faça resplandecer
sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu amor, o seu caminho e a sua salvação. Amém. Amém. Amém.